dois grupos aí, vocês vão se ver livres de mim, e liberdade ainda que tardia, né? Então, no grupo 6, vamos estudar galhas, né? Então, esse aqui é um outro grupo de patógenos que, na verdade, a gente vai reverter o olhar para 3 agentes causais que a gente vai discutir daqui a pouco. Então, e esses 3 patógenos, na verdade, 4 patógenos, menti para vocês, né? Sou um professor mentiroso. Mentiroso ou que tem uma memória de Alzheimer. Então, as galhas nas plantas, esses entumecimentos, que eu acabei de falar, né? O carvão, ele pode provocar também uma galha, né? Vocês vão ter aqui nematóides, né, como que vocês já conhecem, o nematóide, o único nematóide que causa galhas em raízes de plantas é o meloidógeno. Então, ou seja, vocês têm aqui um agente causal clássico, que é em raízes. Aqui, a galha da coroa, que é uma doença que afeta rosáceas, pêssego, ameixa, maçã. Então, elas são afetadas por essa bactéria. Então, aqui é um nematóide, aqui é uma bactéria que é clássica para provocar essa galha, só que aqui é na região da coroa, na região do colo, que a gente chama, que é a galha da coroa, né? Por isso que ela dá o nome à doença. Então, a Agrobacterium é um exemplo de uma bactéria que insere, né, o plasmídio TI nessa região do colo e provoca uma transformação. Ah, professor, eu vi algumas galhas na minha roseira de jardim, né? Então, vocês vão encontrar a presença de Agrobacterium também nas roseiras de jardins. Então, por quê? Porque é uma rosácea e vocês podem encontrar essa bactéria que pode provocar essa doença. E o terceiro agente causal, falando aqui, esses três boxes, né, essas 3 caixas de agentes causais de doenças, é a hérnia das crucíferas, que é causada por um fungo pertencente ao reino Protozoa, em que o talo dele, lá na microbiologia, eu falava para vocês, quando separava os fungos pertencentes ao reino fungi têm hifa, fungos pertencentes ao reino cromista, né, ou micota, ou Stramenophyllum, eles têm uma hifa cenocítica, sem septo. Então, e o terceiro reino, o reino protozoa, eles têm um talo que a gente chama ameboide, que é justamente esse patógeno aqui, esse Plasmodiophyra brassica, que tem essa característica de ter esse talo ameboide. Então, aqui são fitopatógenos. Além disso, na natureza, no ambiente de cerrado, é muito comum a presença de insetos galhadores, insetos que vão ovipositar. Vocês sabem que algumas relações aqui, quem pode explicar melhor sobre os insetos galhadores, quem tem mais propriedade que o professor, é o Flávio. O Flávio vai explicar para vocês, provavelmente em algum momento da aula, mas o Flávio com certeza deve ter conhecimentos a respeito de insetos capazes de provocarem galhas. Lembrando que para todos esses casos, tanto como pragas, quanto doenças, né, agentes causais de doenças, um nematóide, uma bactéria, aqui um pseudofungo que provocam galhas, eles desencadeiam, eles estimulam na sua interação, na sua infecção na planta, relações de hiperplasia e hipertrofia, tá? Sara, você me perguntou sobre cigarrinha do milho, eu não entendi essa tua pergunta. Sobre cigarrinha do milho, o professor Flávio que vai falar sobre isso, tá? O que eu vou falar... Não, é sobre... Doenças do milho no semestre que vem, daí sim. Aí você pode me apertar tudo sobre o enfesamento, né? O enfesamento... Sobre o curso. O senhor Enfesamento falou. do curso, do congresso? Eu acho que Do congresso eu perguntei se tem alguma coisa lá sobre isso, sabe? Não é que chama um gap quando a coisa é atrasada? Tem um termo em inglês que a gente utiliza. Delay. Deu um delay, Sara, porque depois de 10 anos eu fui ver a sua mensagem e não entendi daí. Mas tem que ver lá eu acho que deve ter quarto... Depois eu vou colocar o link para vocês lá. Eu recomendo que vocês assistam as palestras antigas, façam anotações. Eu estou vendo algumas coisas, estou fazendo algumas anotações muito interessantes, assim, que vale a pena vocês acompanharem lá e assimilarem as coisas que são para a formação de vocês, tá? E aí, no semestre que vem, a gente vai estudar doenças do milho, da soja, do feijão, enfim. Esse semestre, né, eu dei alguns cursos com
pessoal da UFV, para o pessoal do Amazonas, falando sobre doenças em grandes culturas, e aí algumas dessas aulas a gente vai reutilizar para o semestre que vem em fitodoença, tá? Então, vamos ver agora as sintomatologias. Então, são órgãos vegetais que provocam esse entumecimento, esse sintoma de galha. O patógeno ele induz o aumento do número e o tamanho das células atacadas, promovendo o desvio desses compostos, por isso que é uma doença do grupo 6, e atacam o colo dessa planta, provocando subdesenvolvimento, tá? Antes de ir para frente, eu gostaria de dizer também para vocês, aqui eu dei esses exemplos. Ontem, quando eu estava procurando, é claro que vocês vão encontrar também, eu falei agora há pouco da galha, né, que tinha do carvão, mas também existem galhas provocadas por outros fungos, né? O Phomopsis, que a gente falou, que ele pode causar mancha foliar, eu encontrei um sintoma de galha em olmo, eu acho. Olmo é uma planta muito cultivada no hemisfério norte, ou algumas árvores. Mas vocês vão encontrar também outras relações, inclusive fisiológicas, para que resultam na formação de galhas. O que eu posso falar são sobre galhas de origem de infecção, né, de infecções provocadas por esses patógenos. Mas existem outras categorias, e vocês provavelmente já viram esses entumecimentos, né, aumento no número e do volume das células em diferentes órgãos, raízes, caule, folhas, né, inclusive ferrugens também podem provocar galhas em plantas também, tá? Mas, em geral, os patógenos que a gente tem, como se fossem espécies, tipos, seriam representados por Plasmodiófora brassica, Agrobacterium tumefaciens e Meloidógeno. Eu acho que eu fiz um slide ontem, quando eu fui pesquisar, e coloquei a sintomatologia desse outro agente causal que provoca galho em planta. Então, aqui é a hérnia das crucíferas. Eu me sinto muito à vontade de falar de hérnia das crucíferas, por quê? Porque foi graças a essa doença que eu acho que o meu amor por fitopatologia, ele prevaleceu. Além de terem anjos na minha vida, que foram os meus professores, meus orientadores, que eu tenho hoje mais de quanto? Mais de 20 anos formado, né, que eu fiz agronomia, daí o fato, né, de eu fazer pós-graduação foi pelos ensinamentos, foi pelos estímulos, foram pelos conselhos dados pelos meus professores, e eu fui muito bem-aventurado de me identificar com as pessoas que estavam ao meu redor. Nem sempre a gente concorda com tudo, né, com as pessoas em geral, isso é um padrão, mas nesse caso em específico eu tive uma orientadora que ela é a minha amiga até hoje, minha mentora até hoje. Sempre que eu lembro dela, mando mensagens para ela, né, querendo saber. Minha orientadora, que na verdade existiam duas orientadoras, uma oficial, ela passou por um momento muito trágico, justamente no momento que eu estava fazendo graduação, ela teve problema de câncer de mama, e aí a minha segunda orientadora, que foi a pessoa que mais me acompanhou, que mais me direcionou, né, me deu as opções, me estendeu a mão, e que me fez eu me identificar muito, né, e essa coisa de paixão, ela tem muito a ver com você se permitir gostar. E foi justamente trabalhando com projetos na Universidade Federal do Paraná que envolviam o uso de fontes de carbono, né, fontes de calcário, fontes de boro, matéria orgânica. Então, para tentar controlar, né, o cinturão verde de Curitiba, a Universidade Federal do Paraná, ela circunda, tem um cinturão verde, a produção de hortaliças fica ao redor da cidade. Então, tinham muitos projetos para produtores de hortaliças ao redor da cidade. E Curitiba tem é muito interessante o solo, os perfis de solo, né, de lá, porque são solos orgânicos, muito hidromórficos, a gente encontra muito isso. Esses dias eu tinha visto, é a terceira cidade mais alta, então tem temperatura muito baixa, e você tem água em algumas regiões em abundância, e tinha muita incidência desse patógeno Plasmodiófora brassica, onde eu comecei a fazer trabalhos de pesquisa, né, com esse patógeno, onde a gente usava como modelo a planta mais suscetível que tinha das crucíferas, porque é um fungo exclusivo, específico de crucíferas, que era a couve chinesa, né? Então, a gente sempre
fazia esses trabalhos com esse patógeno, e a gente observava no campo, né, um sintoma muito característico, as folhas, nos períodos mais quentes, ao meio-dia, as folhas com sintoma de murcha, por causa da questão de absorção de água, né, da deficiência dessa translocação de água, porque o fungo provocava esse entumecimento. Vocês poderiam me perguntar, mas professor, essas crucíferas não podem também produzirem galhas por nematóides? Também podem, né? Existem espécies de nematóides meloidógenos que também, em couve, que são presentes e que provocam galhas nessas plantas, tá? Então, mas em geral, eu tenho uma ideia de que, dentre essas duas galhas que vocês vão encontrar, dois tipos de agentes causais que podem provocar galhas em crucíferas, você vê uma maior frequência de hérnia, né, de plasmodiófora brássica em raízes de crucíferas, né, repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, rúcula, nabo. Vocês podem encontrar esse pseudofungo, que é um protozoário, né, causando essa galha, esse entumecimento da raiz. Então, o que eu tinha falado para vocês, as folhas baixeiras ficam com um sintoma de queima da saia e essa galha muito bem desenvolvida. Eu me lembro que a gente fazia ensaios em vaso, eu pegava essa raiz, né, e batia gramas, né, eu me lembro até hoje, 5 gramas por ml que a gente colocava de inoculação por planta no vaso dessa galha batida no liquidificador, que continha, né, os resting spores, que a gente chama, né, os esporos de repouso, as estruturas de resistência que germinavam e que davam origem, né, ao plasmódio, né, no momento em que quando ele se encontrava com pelo de absorção, no momento da inoculação. Então, era muito interessante trabalhar com esse patossistema desse patógeno, que é um patógeno galhador. Aqui agora o caso dos nematóides, né? Os nematóides bastante conhecidos, né? Então, quem tem mais propriedade para falar sobre o nematóide aqui na escola, a gente tem a professora Gleina, a gente tem o professor Fernando, com suas inúmeras frentes de trabalho, de pesquisa, de detecção, de quantificação de solos, em trabalhos de manejo biológico, resistência, etc. Mas os nematóides que causam galhas, espécies, né, que causam galhas, são nematóides pertencentes ao gênero Meloidose, né? Os outros nematóides eles vão provocar outros tipos de padrões de sintomas. Então, eles podem provocar bifurcação em cenoura da raiz ou pequenos entumecimentos, aonde essas galhas vocês vão encontrar alojados, as fêmeas obesas, né, provocando parasitismo, provocando, né, uma relação de interação com o hospedeiro, uma interação infectiva. E aqui uma espécie, né, que me chama a atenção, a questão, fala-se muito pouco sobre meloidógena em gramíneas, e aqui o meloidógena graminícola, né? Então, a cebola, né, alho, vocês também podem infectar. Então, vocês têm uma amplitude muito grande de hospedeiros em que as suas raízes são infectadas por meloidógeno e que provocam sintomas de galhas nessas plantas. E, por fim, aqui é uma raiz de maçã com um sintoma de galha provocada por agrobactéria, né? Então, a bactéria, ela provoca um tumor nessa região do colo, que isso é a galha da coroa. Então, voltando, né, sobre hospedeiros, aqui você tem uma amplitude, uma plasticidade muito grande de hospedeiros por meloidógeno e as suas espécies. O caso de crucíferas, somente as crucíferas, né? E no caso, né, de agrobactéria, né, dessa bactéria, também ela tem, né, uma restrição com relação à sua infectividade, que são essas rosáceas, e também existem outras espécies de agrobactéria que infectam outras plantas também. Então, e essa infecção nessa planta ocorre por essa inserção desse plasmídio, que é um DNA extracromossomal da bactéria, que ele insere dentro do genoma, e ele faz uma transformação que a gente chama local. E lembrem, né, o câncer também que acontece em animais, né, em humanos,
são alterações, né, alterações genéticas que ocorrem a nível que pode ser sistêmico, né, ou pode ser local. Então, aqui são esses padrões, né, por isso que são chamados de tumores, né, essas galhas que afetam as plantas. Mas, aqui, o termo mais correto do sintoma provocado seria sintoma de galha, na região do colo, né, que vocês vão encontrar provocada por essa transformação que ocorre. E às vezes a carga de bactérias, né, nessa galha é um pouquinho menor, então às vezes você precisa de um protocolo, né, vocês poderiam pegar e pensar, professor, então se eu cortar, eu ensinei para vocês sobre isolamento das bactérias das folhas. Então, a grande questão do isolamento, da purificação, lá do teste do copo, né, que eu falei para vocês nas aulas anteriores, nas doenças vasculares, eu consigo identificar porque existe grande quantidade de célula bacteriana de Ralstonia solanaceae, né, nos seus hospedeiros, batata, tomate, e outra pelo extravasamento celular que vai produzir o pus bacteriano. Então, essas condições de umidade, elas vão favorecer o desenvolvimento da doença, tá? E em alguns casos, em algumas bacterioses, essa população ela não é tão grande e aí a gente precisa, né, de uma técnica, uma adaptação, um ajuste através de um protocolo para conseguir isolar. Então, nessa galha, não é pura e simplesmente botar ela no meio específico. Então, você tem uma metodologia para poder isolar essas bactérias, né? Vocês vão encontrar isso se vocês estudarem, se aprofundarem na disciplina. Eu gostaria que vocês tivessem a mesma paixão, não só por fitopatologia, mas por qualquer outra área. Eu percebo em muitos de vocês paixão por agricultura, mas que tenham paixão por entender, por se aprofundar, por terem conhecimentos técnicos, né, bastante aprofundados, não somente no decorrer da graduação, mas fora da graduação, porque a história só começa, né? A história só começa durante a formação de vocês. Vocês vão ter um pedaço de papel só que não tem, que vai permitir gozar de valores legais, né? Do ponto de vista mais burocrático, mas o grande ponto de todo esse processo é essa cavalgada que a gente vai fazer, que diz respeito à nossa carreira profissional, que às vezes, mesmo enfrentando dilemas pessoais, mesmo enfrentando dificuldades, inúmeras dificuldades que nós teremos em diferentes áreas da nossa vida, de saúde, de perda de pessoas que a gente ama, a gente, né, vai desenvolver a atividade profissional com esmero. Isso é profissionalismo, né? Você está trabalhando com pessoas que às vezes você não tem tanta afinidade, mas você, em prol, né, de algo que você tem como maior numa balança, você vai desencadear, vai expressar, você vai interagir, até mesmo com inimigos, né? Então, às vezes, a gente acontece de você conseguir separar essas coisas. E às vezes na vida profissional, pessoal, a gente pura e simplesmente deixa de falar ou se distancia. Mas na vida profissional, isso não é um componente permitido, né? Então, isso nem sempre a gente pode escolher. E é extremamente importante que vocês sejam maduros o suficiente para não sofrerem no futuro no que diz respeito a esse profissionalismo e tudo vai ficar mais fácil quando você é apaixonado pelo que você faz. E eu sempre gosto de falar isso sobre a minha profissão, sobre gostar de fitopatologia, sobre estudar, levantar a bandeira de estudar sempre sobre tudo aquilo que diz respeito, para que eu possa dar a melhor versão da minha aula, a melhor versão dos meus conhecimentos sobre fitopatologia para os meus alunos. Meus alunos, eles têm que ser os melhores, então eu tenho que me estimular sempre a estudar para ser sempre a melhor versão de mim mesmo, para poder transmitir o melhor para vocês. E agora, aquilo que eu falei para vocês, né? Eu falei de sintomatologia e de outras galhas, né? Quem de vocês já não deve ter visto galhas em mandioca,
né? Lá no sul a gente chama também de aipim, né? Outros nomes que a gente dá para a planta. Mas nesse caso aqui, são insetos que ovipositaram na folha de mandioca, e se você abrir, você vai encontrar uma larva. Então, são em plantas do cerrado, é muito comum nas folhas vocês encontrarem, às vezes, essas galhas que são formadas, esses entumecimentos que são decorrentes disso. Uma vez eu vi um evento só sobre insetos galhadores. Achei muito interessante essa questão do que faz a planta, né? Se você pensar, o que é uma galha? Esses organismos, quer seja patogênico ou uma praga, é uma camada de tecido vegetal que protege a infecção do patógeno ou a larva do inseto, e essa galha, ela abriga, né? Então, ele fica crescendo por distúrbio provocado pelo organismo, né? Por essa associação. E aqui o que eu falei para vocês, né? Foi um exemplo de uma galha provocada por Phomopsis, né? Eu acho que é Homo o nome dessa planta, mas aqui é Phomopsis, que, né, são outros tipos de patógenos que vão provocar distúrbios no tecido vascular da planta e, consequentemente, então, além desses três que eu falei para vocês, desse nematóide, dessa bactéria, desse fungo, e se a gente vasculhar, né, porque eu fiz baseado no conceito do que coloca lá do manual, mas vocês com certeza vão encontrar outros patógenos que também vão provocar, nas interações com o hospedeiro, também sintomas de galhas também. Então, é muito interessante isso, vale a pena vocês darem especial atenção sobre eles. Então, nós temos mais ou menos mais de 100 espécies de gêneros de hospedeiros que são infectados por Agrobacterium tumefaciens. Eles têm a história de infectarem rosáceas. Plasmodiófora brassica, a família, né, crucífera, né, o Brassicácea, infectada por esse agente etiológico, e Meloidose, né, um nematóide. Aí vocês têm uma plasticidade bastante grande, como vocês viram inicialmente, tanto monocotiledôneas quanto dicotiledôneas, né? Magnoliopsidas ou liliopsidas são infectadas por meloidose. Então aqui você tem uma bactéria que tem característica de introgressão, né, de um plasmídio, provocar alteração, né, uma transformação local. E aqui, Plasmodiófora brassica, um fungo que tem o seu ciclo, que eu vou falar daqui a pouco. É um falso fungo, pertencente ao reino Protozoa, em que o talo é plasmodial. E aqui, né, um gênero de nematóide que provoca características sintoma de galha e que provoca e que tem dimorfismo sexual, né? Então, eles têm região labial, tem um esôfago com um pré-corpo, um metacorpo e pós-corpo. Vocês têm estilete, né, que demarca os nematóides fitoparasitas, os estádios, né, de desenvolvimento, né, não é estádio, as fases de desenvolvimento do nematóide. Vocês têm mudanças que ocorrem com esses juvenis de primeiro insta, de segundo, até chegar à fase adulta, a ponto que a fêmea vai ter um formato, né, que a gente chama um formato de pera, um formato piriforme, e isso demarca a característica, né, de observação desse nematóide da fêmea, né, durante o parasitismo, que fica abrigado na galha dessas plantas. Vocês tinham muitos sistemas que envolviam essa região. Essas fotografias são as regiões perineais, né, onde você cortava o corpo dessa fêmea, a parte distal, né, a parte de trás do corpo da fêmea, e ao redor da onde desembocam os três sistemas, né, o sistema excretor, reprodutivo e excretor, vocês têm aqui as impressões perineais, e essas conformações da impressão perineal, há pessoas que ainda levantem, né, que ainda defendem a identificação das espécies de nematóide pela conformação dessa impressão perineal. Há pessoas que usam outros métodos, como eletroforese, como PCR, como técnicas mais
sofisticadas para poder identificar. Então, porque você precisa aqui de uma habilidade manual para poder cortar essa região perineal. Eu fiz, acho que foi em 90, em 2000, né, 2001, eu fiz o curso de mestrado, e nessa época, lá o professor ensinou para a gente fazer o corte perineal, tá? E que isso é um elemento importante utilizado para identificação. E aí, como que eu faço para saber qual é a espécie dessa fotografia que vocês estão vendo aqui, desse meloidose? Eu venho aqui e comparo, né, se ela tiver a ilustração muito próxima com essas representações das espécies de meloidose enterolobe, incógnita, arenária, javânica, eu vou ajustar e verificar quais as impressões perineais elas mais se assemelham, né, às ilustrações, por uma comparação fenotípica, né, dessas estruturas com esse padrão que nós temos para as espécies de meloidógene que são utilizadas para identificação. Então, aqui a fêmea que eu falei para vocês, o formato de pera, né? Aqui a região labial e aqui, né, estilete, né? Aqui as fases de desenvolvimento, né, que vocês vão encontrar desses nematóides até a fase adulta, né? O macho, ele é esbelto, e a fêmea, ela é obesa, né? Ela tem um formato de pera e ela fica recoberta, ela fica sedentária, né, na raiz, na galha das plantas. É ela que é responsável pela galha nas plantas. Sobre a galha da coroa, ela afeta frutíferas como maçã, pêssego, videira, né, pera, e plantas ornamentais como roseiras, crisântemo. E olha que interessante aqui, né? A galha da coroa afeta, né, as rosáceas, e crisântemo, que é uma asterácea, né? Fugiu um pouco da família botânica, mas ele também é infectado por Agrobacterium tumefaciens. E a hérnia das crucíferas afeta brasicáceas. Eu coloquei aqui para vocês repolho, couve chinesa, né, que eu trabalhei muito com ela. Eu considero ela uma hospedeira muito suscetível. Rúcula, couve-flor, brócolis e couve. Rúcula, eu fiz um artigo, né, que publiquei na Plant Disease sobre esse patógeno. Ambos presentes em locais de clima tropical, como temperado, né, tanto a galha da coroa, elas afetam plantas, tanto, né, nos países de clima quente como nos países de clima frio, e ambos são patógenos do solo que transmitem, que provocam tanto a galha da coroa quanto a hérnia das crucíferas. E é nesse solo que ele vai sobreviver. Eles ficam através de longos períodos de tempo, especificamente a hérnia das crucíferas, né? Eles podem ter hospedeiros alternativos, no caso da galha da coroa, e da hérnia das crucíferas eles podem formar o que a gente chama de esporos de repouso, né? Permitindo com que haja a sobrevivência desses fitopatógenos. Então, aqui, a questão do ciclo de formação da galha da coroa, aqui a bactéria em contato com a célula do hospedeiro. Então, aqui as bactérias, lembrem, né, que a bactéria tem um genoma, o DNA genômico, e o plasmídio TI. Então, esse plasmídio TI é ele que vai sair por dentro dessa célula e vai entrar para dentro, né, vai provocar uma transformação local do hospedeiro. Aqui está vendo uma introgressão desse plasmídio TI. Então, se não tivesse plasmídio TI, não existe essa transformação local da célula, né? Olha o que aconteceu. Esse DNA da bactéria, ele introgrediu ao DNA da célula hospedeira. Essa aqui é a célula da planta, tá? Nos cromossomos, ocorrendo o que a gente chama de transformação. Professor, eu posso falar de mutação, já que às vezes radiação UV pode provocar também mutação, mas se você teve uma inserção, um nome dado para essa inserção, a gente chama de transformação, mas não deixa de ser uma alteração do código genético local, né? E aí essa alteração, ela provoca essa divisão na célula transformada, né? Essa é uma célula, e ela pode depois ter, à medida que essa célula se duplica, né? Ela vai sofrer mitose, porque crescimento de planta é mitose, ele vai começar a crescer e desenvolver essa hiperplasia, hipertrofia, desencadeando esse sintoma de galha, e que
Isso, falando do ponto de vista histológico, seria representado por essas ilustrações, né? Então, a célula transformada provoca esse desenvolvimento, e aqui um sintoma mais macroscópico das galhas nessa planta, nessa região do colo. Então, vocês vão ter esse padrão, né? É um patógeno que afeta a região do colo da planta e não folhas, nesse caso aqui, tá? E quando a gente fala do nematóide, né, a gente sabe que nós temos aqui os sintomas, as galhas, né? Essas galhas, as fêmeas, elas podem desenvolver dentro do corpo, né, os ovos, né? E o ovo, né, ele vai ter o juvenil, né, de primeiro ínstar, que a gente chama, e aí quando ele eclode, ele vai ter o juvenil de segundo ínstar. E aí, a partir daqui, o segundo juvenil, porque o primeiro ele está aprisionado dentro da célula ovo, né, que é o J1. E ele vai se desenvolvendo aqui no interior desse ovo, e aí esse ovo vai ser eclodido, vai sair de dentro do corpo da fêmea, né, e ele vai, a partir do J2, vai infectar, se encontrar, né, uma raiz de uma planta hospedeira, vai infectar, vai desencadear as células gigantes, aqui está começando a representar isso, né, as células gigantes sendo formadas aqui. Mas lembre, se tiver no solo, no perfil, o J2, o J3, o J4, a partir do juvenil de segundo ínstar, ele é capaz de infectar a raiz, e as fêmeas que estão parasitando essas raízes vão realizar, né, cruzamentos com os machos, né, os machos são migratórios e as fêmeas vão ficar sedentárias nessas raízes e iniciarem o processo de desenvolvimento do entumecimento dessa raiz. E aí vocês têm aqui a terceira fase de desenvolvimento, né, o cruzamento do macho com a fêmea, o macho, né, saindo para o perfil do solo, o adulto, e a fêmea de formato de pera, né, começando a ser fertilizada, né, e iniciando o parasitismo nas raízes dessa planta. E essa planta vai começar a desenvolver as galhas em diferentes estágios, né, e essas galhas vão se proliferar, se crescer e desenvolver o ciclo como um todo nas raízes da planta. Tá? E aqui o ciclo biológico de Plasmodiófora brassica, né? Que seriam os três principais, né? Fechando os três principais agentes causais, né? De galhas nas plantas. Então, você tem aqui uma galha, né, de uma planta, quando você corta a parte aérea, um repolho, essa galha fica servindo de inóculo. A galha se desintegra, apodrece, e ela começa a liberar os esporos de repouso, né, os resting spores que eu falei para vocês. E aqui, esse esporo de repouso fica lá presente, e no momento que você cultiva essa planta, alguns dos exudatos radiculares, eles vão estimular a germinação. E olha o que acontece com o esporo de repouso. Ele forma o plasmódio, né? Esse plasmódio vai ficar em contato com o pelo de absorção, vai infectar através do pelo de absorção, vai ter uma relação intracelular, a área plasmodial, ele vai se diferenciar em esporos, e esses esporos, né, vai esporular, vai formar o que a gente chama de esporângios, né, ou zoosporângios, né, esporângios que vão abrigar esses esporos aqui, ó, esses zoósporos que são flagelados, né, e então esses esporângios que vão desenvolver, eles vão caminhar pelo solo, então no perfil, se tiver umidade, se tiver filme d'água, os zoósporos, eles vão se comunicar, e eles podem, esses zoósporos, se eles forem compatíveis entre si, eles podem realizar reprodução sexual e infectar uma raiz de uma planta, né? Então um esporo sexual que pode infectar uma raiz de uma crucífera que seja hospedeira, e aí desencadear o desenvolvimento da fase plasmodial novamente e desencadear a formação de galhas, né? Ou desencadear nessas galhas, nos períodos de entre-safra, formarem esporos de repouso ao invés de formarem esporângios e zoósporos no solo.
tá? Então, tanto os zoósporos quanto os esporos de repouso são os propágulos importantes na epidemiologia para infectar os pelos de absorção, infectar e desencadear a doença hérnia das crucíferas, né, em brasicáceas, em repolho, couve. Para controlar essas doenças, está quase acabando, vocês vão ter lá o controle do pH, que é um ponto importante, o uso de mudas sadias, boa drenagem do terreno, né? Então, esse aqui as questões nutricionais, elas têm uma relação muito grande, e o pH é um ponto muito, muito importante. Tem uma bacteriose, a sarna da batatinha, que o pH também é muito importante para controle dessa bacteriose, tá? Boa drenagem do terreno, tratamento térmico e químico do solo e tratamento dos substratos auxiliarão no controle dessas doenças causadas por esse patógeno. Então, as doenças causadas por galhas estão no capítulo 1. Recomendo que vocês façam uma leitura aprofundada sobre essas doenças do capítulo 1, galhas, tá? E agora, para a gente poder finalizar todo esse processo, vamos falar sobre as viroses, né? Vamos dar uma pausa, vamos tomar uma água. São 9h23 no meu relógio. 9h40, então, tá bom? 9h40 a gente retorna